Aleluia! Hoje é 12 de agosto. João 14 diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes e obedecer os meus mandamentos. Quem está falando isso é Jesus. E o interessante é que muitas pessoas dizem servir, dizem obedecer, dizem fazer a vontade de Deus. Mas na verdade, se for pensar direitinho, não obedece ao Senhor em nada. Chama palavrão, ouve música mundana, é fofoqueiro, é maldizente, se levanta contra os outros, é insubmisso, não obedece à voz do Senhor. Ponto. Não obedecer os mandamentos, a palavra de Deus. Olha para o seu proceder, olha para as suas atitudes, olha para o seu comportamento. Isso é comportamento, isso é atitude de quem diz que obedece a Deus. Aí eu digo, como é que vai receber tudo aquilo que pedir para o Senhor, se não está andando segundo a vontade dEle? Apenas obedeça. Nesse capítulo 14 de João, Jesus ele fala isso várias vezes. Se você pedir alguma coisa, eu farei, porque eu vou estar junto do meu Pai. No entanto, não significa dizer que é só simplesmente chegar e orar. Tem que saber como orar. Lembra daquele publicano que chegou diante do Senhor em oração, dizendo, eu apresento meus dízimos, eu oro 3 vezes por dia, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Lembra disso? E no entanto tem um que se dizia pecador, que só não ousava abrir a boca, mas batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor. E o próprio Jesus disse, quem foi que saiu justificado diante do Senhor? O soberbo, o arrogante, o presunçoso ou humilde? Então tem muita gente que diz que está orando só por orar, para deixar para os outros entender que ele é pessoa de oração, que ele busca. Mas o coração está contaminado, o coração está sujo, o coração está cheio de maldade. Deus não ouve essa oração. Se o próprio Jesus está falando da hipocrisia desse religioso, você acha que Deus não está vendo o coração de todo mundo que diz estar se apresentando diante de Deus em oração? Lembra que Jesus falou dos religiosos? Este povo honra-me com os lábios, esse povo me adora com os lábios, esse povo ora com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Como é que o coração está longe? Maldade, perversidade, crueldade. Meu Deus do céu, pessoa cheia de ira, cheia de raiva, cheia de rancor. Como Deus vai ouvir uma oração dessa? Ô irmãos, a gente não pode se enganar. A gente está vendo desse aparecer um pregador famoso aí que no final de semana estava pregando, fazendo um evento numa igreja. No outro final de semana encheu a cara e estava batendo na esposa. Deus está vendo isso? Aqui pessoas aqui que subiram aqui no monte há um tempo atrás e lá embaixo estavam brigando. Deus não ouve esse tipo de oração, porque Deus ele ouve corações sinceros e verdadeiros. Queridos, não é simplesmente apresentar, estar diante de Deus, mas sim como se faz as coisas para Deus. Quando foi que surgiu a primeira morte na Bíblia? Caim matou Abel depois de quê? Depois de apresentar um culto, depois de apresentar uma oferta, um sacrifício para Deus. 250 levitas, pessoas que adoravam a Deus, morreram na revolta de Corá contra Moisés. Ou seja, eram levitas separados para aquilo, mas foram encontrados de maneira contaminadas e acabaram morrendo. Quer que eu piore? Meu Deus do céu. Quando foi que Judas traiu Jesus? Quando ele saiu da ceia. Saiu da ceia do Senhor, de participar da ceia, junto com Jesus. Mas o coração era contaminado, o coração era podre, o coração era doente, o coração estava cheio de pecado e de contaminação. E o que aconteceu? Traiu Jesus e depois se suicidou. Meu Deus do céu. 1 Timóteo capítulo 2. Eu quero que os homens orem, levante as suas mãos santas, sem ira, sem contenda, sem divisão. Meu Deus do céu, aleluia! Então é esse tipo de oração que Deus vai ouvir. Você conhece alguém que ora, mas a vida dele é completamente descontrolada emocionalmente? Deus não está ouvindo essa oração, está escrito aí. Também diz a palavra de Deus para nós, um coração quebrantado. Olha o segundo requisito, um coração quebrantado, contrito, dedicado a Deus, o Senhor não desprezará. Então tem que ter uma vida de santidade, as mãos têm que estar limpas, não pode ter contenda, não pode ter confusão e tem que ter um coração quebrantado. Aí sim Deus garante que essa oração Ele não vai desprezar. Aí depois Jesus diz assim claramente: eu ouvirei as orações e responderei, mas para aqueles que obedecerem a minha palavra.
Você tem obedecido a palavra de Deus? Na Bíblia diz claramente, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, chocarice, imoralidade, indecência, palavrão. A Bíblia diz assim, não se ponha o sol sobre a sua ira. Se você retém a mágoa, o ressentimento, a amargura no seu coração, Deus não vai te ouvir. É a palavra que diz, não roubarás, não matarás, está tudo escrito. Não se levante contra ninguém, não amaldiçoe ninguém, não jogue praga em ninguém. Não se envolva com as coisas mundanas, não há comunhão entre a luz e as trevas. Mas todo mundo desobedece e abre a boca para dizer, eu sou pessoa de Deus, sou servo de Deus, sou mulher de Deus, sou homem de Deus, mas não obedece. Como você quer que as suas orações sejam ouvidas e respondidas? Não é possível. João 9,31 diz, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e obedece a sua palavra, a este ele ouve. Ponto. Então não adianta alguém dizer, achar, falar, obedece, é temente. Meu Deus do céu, não vive na prática do pecado, porque quando ele diz que Deus não ouve a pecadores, é aquele que vive na prática do pecado, todo o tempo irado, todo o tempo criando problema, todo o tempo rebelde, todo o tempo desobediente, todo o tempo chamando palavrão, ouvindo música mundana, retendo a malignidade no seu coração. E eu digo, eu não tenho problema com ninguém, não tenho ódio de ninguém, não tenho ressentimento de ninguém, não tenho raiva de ninguém, eu não retenho nada no meu coração. Eu pego tudo e apresento para Deus, porque Deus é o justo juiz. Tenho o coração limpo. E nesse mesmo capítulo 14, como eu disse no princípio, Jesus diz várias vezes, tudo aquilo que pedires em meu nome eu farei, porque eu vou para junto do meu Pai. Tudo que pedires em meu nome. Mateus 7 diz, pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta se abrirá. Isso tudo se nosso coração, se nós estivermos bem na presença de Deus, esteja bem. Em nome de Jesus, não se deixe contaminar por nada. Clama-me e eu te responderei, te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Oh, meus amados, então se joga na presença, só ore, só adore, só leia a palavra, só santifique, só viva segundo a vontade de Deus, porque também está escrito, Deus não negará bem nenhum àqueles que andam retamente. Nós podemos andar numa vida reta, nós podemos andar numa vida de santidade, nós podemos ser fiéis, então faça isso em nome de Jesus. Pensa aí, meus amados, eita glória, chega, eu estou aqui me regozijando com isso. Pensa aí. Você orar, você pedir alguma coisa para o Senhor e Deus sondar seu coração, Deus vê verdade, sinceridade em você e Deus te conceder. Lá no início do Salmo diz assim, pede-me, eu te darei as nações por herança. O Senhor diz assim, busca-me e você me achará, se me buscar de todo o vosso coração. Oh, amados, então busque, se jogue na presença do Senhor. Em o nome de Jesus, Deus pode providenciar tudo o que você precisa. E a Bíblia diz que Ele pode fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que está em nós. Então busque ao Senhor com sinceridade, com verdade. Busque o máximo que você puder buscar. Ore o quanto você puder orar. Louve o quanto você puder louvar. Porque Deus te abençoará em todas as áreas e abençoará em tudo.